Olá pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem e protegidos. Eu estou aqui quebrando um pouco essa sequência de vídeos sobre tecnologia, sobre fotografia, quebrando um pouco essa sequência de vídeos mais leves que eu vinha fazendo, para fazer um vídeo que na verdade nem estava programado para sair, mas acaba que por motivos para lá de justificáveis eu resolvi gravar. Mas o que acontece é que eu estava aqui ocupado das minhas atividades de aula nesse período remoto e tudo mais. Eu particularmente não sou uma pessoa de estar assistindo televisão, na verdade aqui no meu endereço de trabalho eu nem tenho televisão. E aí eu resolvi, acho que era na quinta-feira, na quarta-feira, eu resolvi consultar, entrei no Google e fiz uma pesquisa rápida para saber a quantas andava a situação da pandemia e eu tive um susto, Eu fiquei assim sem acreditar que depois de um ano de pandemia a gente ainda esteja numa situação de tamanho descaso, de tamanha irresponsabilidade, de tamanho descuido com a saúde pública. Isso tanto no que se refere ao governo federal, mas também no que se refere à atitude das próprias pessoas, porque ok, o governo federal não está fazendo o que seria o suficiente. A médica Ludmila Rajá, que foi cotada como nome para o Ministério da Saúde, que pela enésima vez muda de ministro, ela propôs o mínimo, cuidar para que houvesse o distanciamento social, parar com essa conversa de tratamento precoce que a comunidade científica já mostrou, já tem vários estudos que já mostraram que isso aí não funciona. Ela tinha propostas que correspondem ao mínimo necessário para ser feito e ela acabou não sendo, não se tornando ministra porque o governo não queria isso. A situação está ruim, mas a gente não pode esquecer também da nossa responsabilidade. A gente não pode esquecer também da nossa atitude perante toda essa situação. E por causa disso, eu resolvi gravar esse vídeo, não só para dar bronca, não só para ficar reclamando, mas assim, esclarecer também alguns equívocos que muita gente tem sobre essa questão da pandemia. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem sobre coisas que eu escrevi em anos anteriores, sobre vacina, sobre vírus, para vocês entenderem que não é de hoje que eu falo essas coisas e isso aqui não é movido por questões políticas. A gente teve aí uma semana girando em torno das 3.000 mortes diárias, nós estamos no 20º dia de média móvel recorde de mortes e isso um ano depois. Isso é extremamente espantoso porque é diferente do começo da pandemia, quando a gente não sabia como agir, quando a gente não tinha as informações do que devia ser feito. Agora, um ano depois, a gente já sabe, a ciência já avançou muito, várias vacinas já foram desenvolvidas, embora o Brasil praticamente não comprou quase nenhuma, A gente tem poucas opções ainda de vacina disponíveis para o Brasil. As aquisições que foram feitas agora só devem chegar mesmo em volume suficiente lá para o segundo semestre. Então, assim, a gente vai entrar no inverno sem uma vacinação massiva da população. Então, a gente precisa se cuidar, tá certo? A gente é quem precisa tomar consciência, assumir a nossa responsabilidade nesse processo, porque não está fácil. Não espere pelas autoridades, porque elas não estão fazendo o suficiente. E o primeiro esclarecimento que eu acho muito importante a gente fazer aqui é que a gente não deve tratar esses números como se eles fossem resultado de uma pesquisa do Ibope, porque os dados oficiais eles não estão sendo divulgados pelo próprio governo federal. As secretarias estaduais geram esses dados, reúnem esses dados, colocam à disposição, mas o governo federal desde o ano passado deixou de se preocupar em informar a gente. Ele simplesmente deixou essa questão de lado e a gente só está sabendo dos números oficiais de mortes por Covid-19 porque a imprensa está fazendo esse trabalho de coletar esses dados que são fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde, são dados oficiais, são dados do sistema público de saúde e é a imprensa que está divulgando esses dados e por causa disso
já que muita gente não confia na imprensa, e não é sem motivo, eu não estou dizendo que você deva gostar da Globo, ou seja lá de qual canal for, mas assim, pelo fato de ser a imprensa que está fazendo a divulgação desses dados, que deveria ser o governo federal, mas ele não faz porque ele não tem interesse em nos informar, então as pessoas acham que essa questão do vírus ela é basicamente uma questão de opinião, que é uma campanha política contra presidente ou sei lá o que. A gente tem que ter em mente que existe todo um protocolo a ser seguido até afirmar que a morte daquela pessoa ocorreu por Covid-19, tá certo? Então, esse procedimento ele inclui os testes de PCR que não foram invenção da Globo nem de canal nenhum, não foram uma invenção da imprensa. Esse teste de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, ele é um teste internacionalmente reconhecido como um teste padrão para o diagnóstico de vírus. E assim, além do teste ser extremamente confiável, eu não estou dizendo que ele é infalível, inclusive eu acho que até poderia ter um número maior de notificações se o teste fosse aplicado no momento certo, porque muitas vezes a pessoa, quando vai buscar o hospital, já passou do período que seria o ideal para detectar a presença do vírus, mas de um modo geral é reconhecido no mundo inteiro isso há décadas e esses protocolos vêm sendo aperfeiçoados todos os anos. E é importante a gente saber que além do diagnóstico feito por PCR, a gente também tem auxílio de diagnóstico por imagem, a gente também tem toda a sintomatologia, todos os sintomas, todo o quadro clínico envolvido. E quando os hospitais afirmam que alguém morreu por Covid-19, isso não é um achismo, isso não é opinião. Tá bom? Então, embora esses números estejam sendo publicados, estejam sendo divulgados através da imprensa, a gente não pode achar que isso é uma pesquisa de opinião, a gente não pode confundir isso com uma pesquisa do Ibope, e aqui eu não estou minimizando a importância do Ibope, eu não estou dizendo que ele é certo nem que ele é errado. Uma pesquisa de opinião, ela é influenciada pelo que as pessoas acham, e diferente de um protocolo hospitalar, diferente de uma pesquisa sorológica, a opinião das pessoas, a minha opinião, a sua opinião não fazem a menor diferença. Existe sim uma boa dose de má vontade por parte tanto dos governantes, especialmente do governo federal, como também por parte da população. Existe uma certa má vontade em entender a situação, mas também não é só isso. Existe também muita informação errada circulando em WhatsApp e na internet de um modo geral, tá certo? E por causa disso as pessoas realmente ficam confusas, elas têm dificuldade em saber o que de fato está acontecendo. E de uma coisa vocês podem ter certeza, esses números de morte, eles estão muito abaixo da realidade, na verdade, eles não estão sendo exagerados, podem ter certeza disso. O número real de mortes causadas pela Covid-19 é bem mais alto. Os números reais são superiores, sim. Esse dado ele foi mostrado pelo virologista Attila Yamarin na live dele, na live sobre o colapso que ele fez essa semana, e eu achei muito interessante. O Brasil ele registrava de 10 a 20 mil mortes por síndrome respiratória aguda. 10 a 20 mil mortes por ano causadas por síndrome respiratória aguda em anos anteriores. Na semana passada, a gente completou 367 mil mortes em um espaço de um ano. 10 ou 20 mil mortes por ano. E no último ano a gente teve 367 mil mortes. Então pode ter certeza que essa falta de divulgação dos dados, essa falta de informação para a população, essa falta de testes, porque o Brasil não está, desde o começo da pandemia, que isso é uma coisa escancarada, o Brasil não está fazendo testagem, não está fazendo exames o suficiente para monitorar os casos, podem ter certeza, os números reais de mortes pela pandemia já superaram os 300 mil óbitos durante essa semana, sem dúvida alguma. Um outro ponto importantíssimo da gente esclarecer aqui é que muita gente acha que pelo fato de que
caminha 5 ou 10 quilômetros por dia ou a cada 2 ou 3 dias, vai ficar imune ao coronavírus, porque só pega o vírus quem é sedentário, quem tem 200 doenças simultâneas, quem está com a imunidade baixa. Isso é um equívoco muito comum e muito perigoso, que está fazendo as pessoas deixarem de tomar os devidos cuidados de higiene e isolamento social para adotar práticas como suplementação de vitaminas e exercícios físicos, que por si são, claro que são benéficos à saúde, mas a gente não pode cair na lenda, no mito de que essas atividades elas vão deixar você imune ao coronavírus. As pessoas precisam entender que imunidade tem a ver com genética. A sua capacidade de se defender de um vírus, ela é condicionada geneticamente. E essa condição genética, ela impõe limites para a defesa do organismo. Essas limitações, elas tanto podem ser condicionadas pela genética do próprio indivíduo, quanto também pela genética do vírus. E é por isso que a gente se preocupa tanto quando surge uma mutação, porque o vírus, por si só, ele já tem mecanismos para escapar do sistema imune. Porque a imunidade ela não funciona de modo tão simples como se ela fosse um mero problema de física. Tipo uma balança ou um cabo de guerra que fosse meramente um equilíbrio quantitativo de forças. Ou seja, se eu estou fraco, então eu estou vulnerável ao vírus. Mas se eu me nutrir bem e eu fizer exercício, então eu estou mais forte, e porque eu estou mais forte, a minha imunidade está blindada contra o vírus. Isso é um equívoco. O vírus ele tem sistemas de evasão do sistema imune, isso não depende simplesmente de a sua imunidade estar alta, de sua imunidade estar baixa, não é tão simples assim. Existem fatores genéticos envolvidos nisso aí, e esses fatores genéticos só se complicam cada vez mais a partir do momento em que o vírus circula mais na população, mais pessoas são infectadas. Em função desse maior número de infecção, o vírus sofre mais mutações. Eu já expliquei esse assunto nos textos que eu vou deixar aqui abaixo, e dependendo da recepção desse vídeo, se vocês acharem importante, eu posso trazer um vídeo depois falando só sobre a questão das mutações, mas agora eu estou tentando falar de modo mais simples para todo mundo entender que, à medida que o vírus se espalha mais pela população, ele se replica, ele se multiplica mais e ele tem mais chance de sofrer mutação a cada geração e a cada ciclo de replicação desses vírus. Através disso, vão surgindo novas variedades, o vírus vai se diversificando e a consequência é que vai se tornando cada vez mais difícil para o sistema imune dar conta dessa diversidade de vírus e dessas novas variantes, que inclusive já chegaram até mesmo a escapar das vacinas. E se a gente continuar deixando esse vírus se espalhar e se multiplicar e sofrer mutação e sofrer variação antes da gente se vacinar, corre o risco de, quando a gente se vacinar, o que já está sendo bastante demorado no caso do Brasil, a gente passe a enfrentar um problema com uma nova variante de vírus que conseguir escapar das vacinas. Então é importantíssimo que a gente consiga evitar que o vírus circule mais, que a gente reduza esse número absurdo de casos, que a gente tome conta da situação, que a gente não espere simplesmente pelos governantes e assuma a nossa responsabilidade. E é importante também a gente lembrar que circulou muita informação, muita fake news, muita mentira sobre a eficiência do lockdown e a eficiência das vacinas, sobre se vacina era uma coisa boa, se a gente devia se vacinar ou não. Pessoal, eu acho que vocês lembram que praticamente todo mundo aqui no Brasil cresceu sendo vacinado desde pequeno. O Brasil é uma referência, sempre foi uma referência mundial em campanhas de vacinação. O Brasil sempre foi um exemplo, a gente conseguiu erradicar doenças que estavam muito instaladas há muito tempo aqui no Brasil, graças a campanhas de prevenção, de diagnóstico e de vacinação, tá certo? Então, assim, a gente não precisa mais perder tempo discutindo se o isolamento social é importante, se vacina é importante, porque é sim.
E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre se lockdown funciona, sobre se vacinação realmente é uma boa solução, é só você prestar atenção no que aconteceu nos Estados Unidos de janeiro desse ano para cá. Eles conseguiram reduzir 75% dos casos e reduziram em 67% o número de internações. Ou seja, a pandemia despencou, caiu muito o número de casos e o número de casos graves também despencou para menos da metade nos Estados Unidos de janeiro para cá. Como? O presidente que entrou, ele parou com essa discussão inútil, ele ouviu a comunidade científica, porque isso não é uma questão ideológica, pessoal, isso não é uma questão partidária, isso não é uma questão de opinião. O presidente que entrou agora, goste você dele ou não, tanto faz para mim, eu não ganho nem perco nada com isso. O fato é que ele reconheceu os fatos que a ciência mostrou e seguiu as orientações das organizações internacionais, seguiu as orientações dos cientistas e promoveu o isolamento social, o uso sistemático de máscara, o fechamento de comércio, de tudo que era necessário fechar, seguido de vacinação. De lá para cá, a gente está em março, a gente nem terminou março, e de janeiro para cá, a pandemia nos Estados Unidos, ela teve uma queda enorme. Repito, 75% menos casos, 67% menos internação. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente está no 20º dia de média móvel recorde de número de mortes. A pandemia segue descontrolada. A gente está no pior momento da pandemia, muito embora já se tenha passado um ano, muita coisa já se tenha sido descoberta, já tenha sido esclarecida. Vários países conseguiram contornar essa situação e a gente hoje, um ano depois, é o país com o maior número de mortes por Covid-19 no mundo. Então, isso assim, no que se refere ao número de casos e mortes no momento atual. Então, nas últimas 24 horas, a gente teve 2.096 mortes, 2.096 brasileiros, segundo os números oficiais, sem levar em conta a subnotificação, 2.096 brasileiros perderam a sua vida por causa da pandemia, tá certo? Então, com certeza, os números reais, ao todo, nesse ano de pandemia, já ultrapassaram os 300 mil. Para quem gosta de fazer aquela comparaçãozinha sem graça e ridícula, de que, mas morre mais gente disso, morre mais gente daquilo, da AIDS ninguém fala. Pois bem, em 23 anos de AIDS não morreu tanta gente quanto morreu por causa da pandemia da Covid-19 em um ano aqui no Brasil. E enquanto os outros países já estão contornando a situação, já estão controlando, já estão vacinando, os Estados Unidos, que era uma situação absurda de casos, de mortes e tudo mais, reduziu agora para menos da metade esses números. Então, não resta mais dúvida de que realmente é a gente aqui no Brasil que está fazendo tudo errado. E enquanto a gente não aprender a ouvir a comunidade científica, enquanto a gente não aprender a ouvir as autoridades de saúde, e tratar a questão da pandemia como uma mera questão de opinião, a gente não vai sair desse buraco e a situação só piora. Lembrando, já faz um ano que esse problema chegou aqui no Brasil, nós já passamos de um ano de pandemia e estamos ainda no pior dia da pandemia. A situação só piorou de lá para cá. Então eu peço que vocês tenham consciência, sigam as orientações e sim, nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo e a gente precisa tomar nosso posicionamento, tá bom? Então, era essa a mensagem que eu queria passar. Eu acho que eu até já me prolonguei mais do que deveria e a partir da semana que vem a gente volta com mais vídeos. Eu trago mais vídeo mais leve sobre natureza, sobre fotografia, mas eu não podia deixar passar essa responsabilidade que é minha também, como educador, inclusive, de mandar esse alerta, de reforçar para vocês que acompanham os vídeos, que têm uma maior proximidade comigo,
A gente não pode ignorar esses fatos, a gente precisa parar de tratar isso como se fosse uma mera questão política ou como se isso fosse uma mera questão de opinião. O negócio é sério e muitos brasileiros estão morrendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem me assistiu até aqui e vamos nos cuidar.